Então, 800B, bom dia. A gente está, né, capítulo 9, iniciando hoje, estamos terminando o nosso livro, nosso ano letivo, tá? Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela do livro. Tá? Então, deixa eu só ver aqui com vocês. Eu consegui compartilhar a tela. Gustavo entrou, bom dia. Eu consegui compartilhar com vocês a tela, não consegui? Então, vamos lá. Olha só. A gente começa aqui no capítulo 9 falando das fontes de energia e impactos socioambientais, né? Sem energia, o mundo não funciona. Você não tem fábricas, você não tem produção, você não tem movimento, né? Nós vimos que a energia ela se transforma de várias formas, ela não se perde. E aqui nós temos a imagem de uma hidrelétrica. É a principal fonte de energia que nós temos, né, uma fonte limpa. E nós vimos como ela é gerada. Só que a hidrelétrica ela tem um problema, né? Ela depende de água para gerar energia, fazer as turbinas funcionarem. E a água depende de outros fatores. Eu dependo de chuva, para ter chuva eu dependo de vegetação, eu dependo de proteção do meio ambiente, e aí entra uma série de outros fatores que nós vimos que estamos passando por esses problemas, tá? E por que ele fala de problemas socioambientais? Porque a energia, ela determina, como é que eu vou dizer para vocês? O posicionamento do país no mundo, né, diante de indústrias, né, o desenvolvimento social, as pessoas precisam de energia para fazer as coisas funcionarem, para fazer uma melhora na vida das pessoas, inclusive na geração de indústrias, de emprego. Então, a energia, ela move o mundo, literalmente. A fonte de energia que nós temos, né, mais usada e talvez mais cara, é a energia vinda de combustíveis fósseis, derivados de petróleo. Só que nós temos um problema, os derivados fósseis, eles são altamente poluentes. Se vocês pegarem uma conta de luz, vocês vão ver que tem ali uma bandeirinha, amarela, verde, vermelha. E isso interfere no valor do quilowatt-horas, que nós já falamos como é calculado. Quando chove pouco e estamos passando por um momento de seca muito grande, nós temos que ativar as termoelétricas. E as termoelétricas, elas geram energia altamente poluente e cara, né? Nós passamos por uma bandeira vermelha. Então, as energias, as fontes de energias, que são energias que não são poluentes, são energias onde você aproveita o meio ambiente, elas são fontes de energias muito mais baratas. A hidrelétrica é mais barata que a termoelétrica, também não é uma coisa tão barata assim, mas você tem energia solar, você tem energia eólica. Bom dia, Isabela. Onde essas fontes de energia, elas são bem mais baratas, tá? E elas não são poluentes. As fontes de energias que não são poluentes, elas costumam ser bem mais baratas, elas são bem mais baratas que as fontes de energia que vêm através do uso do combustível fóssil ou, né, as usinas que usam as termoelétricas. Bom dia, Júlia. Deixa eu dar a sua presença e a presença da Isabela. Cadê? Aproveitar da presença do Gustavo, que eu não tinha dado a presença dele. Bom dia, meu amor. Por enquanto, só que, deixa eu ver. Bom dia, Belinha. Aqui no. Deixa eu ver aqui com vocês. Quem ainda não apareceu, então, foi a só o Daniel.
Maria Luísa e Vitória, tá bom. Então, vamos voltar aqui para o livro. Então, amores, aqui, né, temos a imagem de uma hidroelétrica, que nós vimos como elas funcionam, tá? Aqui tem, né, questões para a gente poder dar uma discutida. Entre as fontes de energias utilizadas pelo ser humano para gerar energia elétrica, quais não podem ser renovadas pela natureza com a mesma velocidade com as quais são consumidas? A hidrelétrica, ela, apesar, né, disso tudo, dessas vantagens que eu falei para vocês, ela tem essa problemática dela depender da água. E nós sabemos que a água, ela vem aos poucos se tornando um recurso escasso, tá? Então, quando você economiza luz, você economiza água. E aí ele perde para a gente o seguinte: que problemas o uso de fontes de energia como a nuclear, o carvão e os derivados de petróleo podem trazer para o ambiente? Carvão, derivados do petróleo, são fósseis altamente poluentes, eles liberam uma quantidade de gás carbônico muito alta. E a energia nuclear, ela tem riscos, né? Nós vimos há uns anos atrás em Fukushima que houve um vazamento por conta de um terremoto. Então, a energia nuclear, ela é uma energia que ela traz riscos ambientais. É um risco que a gente corre se houver algum vazamento, né? Problemas porque ela trabalha com material radioativo. Então, são materiais altamente nocivos para o ambiente e para os seres humanos, para os seres vivos em geral, tá? Então, o que a gente faz para diminuir esse problema? A gente tenta usar energias que são chamadas de energias limpas, energia solar, energia eólica, a energia dos mares, né, das ondas, do movimento, tá? São alternativas que nós temos para essa questão da poluição ou da falta de recursos hídricos, tá? Então, vamos ver aqui. Como a energia elétrica chega até nós, né? Então, aqui vem mostrando, por exemplo, um aparelho, um tomógrafo, e mostrando que, para que ele possa funcionar, né, é necessário a energia. A energia é necessária para todos. É, alguns locais, como, por exemplo, estabelecimentos comerciais, supermercados, shopping, hospitais, eles têm geradores. Os geradores, eles são o plano B. Por quê? Eles precisam de diesel, e o diesel é um combustível fóssil altamente poluente e caro, muito caro. Então, você só liga isso para substituir quando ocorre a ausência de energia elétrica, por algum motivo existe um corte, tá? Então, vamos lá. Aqui vem mostrando para gente a distribuição, a torre de transmissão de uma energia elétrica. Então, gente, olha só, a energia ela é produzida quando a água, acompanha meu cursor, por favor, tá? Eu vou aumentar mais a imagem. E vou botar em tela modo cheio, tá? Aqui. Quando a água passa por aqui, ela está aqui atrás no reservatório. Quando ela desce, né, com força, e eles aproveitam a força da água, a gravidade, que ela gera, né, aquele dínamo que nós vimos, então, através de um campo eletromagnético, vai mexendo, vai formando energia, né, vai rodando aquilo, nós vimos que o que ocorre? Essa energia, ela é concentrada e ela é distribuída através dessas torres. Quando a gente viaja, né, nós temos, às vezes, passamos por locais que nós vemos, principalmente em descampados muito grandes, essas torres de transmissão. E isso aqui é um modo de que você divide energia, aquela energia concentrada, e ela vai dividindo, até chegar em distribuições. Ali na Estrada do Galeão, perto do Hortifruti, se eu não me engano, ainda tem, né, um centro de distribuição de energia da Light, e você vai distribuindo. E essa energia, então, ela vai diminuindo a potência, a amperagem dela. Chega na nossa rua, nós temos também os transformadores, nós já falamos sobre eles, e eles distribuem para as casas, diminuindo, né, como se fosse um filtro, essa quantidade de energia, ele transforma até chegar à nossa tomada, tá? Então, nós temos que ver que ela é feita por esses cabos que são condutores, tá? Durante esse processo de energia. Existe sempre uma perda dessa energia, tá?
essa energia um pouco se perde para o ambiente. São regiões onde você não deve chegar perto, porque ela cria um campo magnético e ela é perigosa, tá? Ela pode provocar acidentes, tá bom? Aqui mostra pra gente, ó, os transformadores. Nós falamos, quando começamos a falar em energia, sobre os transformadores, né? Como é que eles passam? Nas subestações, esses transformadores, eles vão aumentar a tensão e reduzir a corrente, tá? Diminuindo perda de energia, né? Aquecimento dos fios, sobrecarga, curto, que a gente possa ficar sem a nossa energia na nossa casa, tá? Então, nas subestações, eles têm aparelhos que vão, transformadores que vão reduzindo essa tensão, até chegar realmente, né, nos postes, que são as linhas de distribuições, tá? Aí entra no medidor, que vai rodar marcando quilowatts-hora, e ali, então, ela chega à nossa casa e ela é distribuída por toda a residência, tá? É, esse circuito todo, ele se fecha, se completa, quando a gente mexe nos interruptores, acendendo luzes ou ligando objetos na tomada. Então, olha só, aqui tem um esquema bem simplificado para gente. A estação geradora, né, a usina elétrica, aí sai para a primeira parte, que é a subestação de transmissão, onde nós temos é, a transformação, né, dessa energia, dar aumentando a tensão, né, para poder gerar uma linha de transmissão. Então, esses transformadores, ele aumenta essa tensão, e aí ele vai tendo força para distribuir isso aí. Então, ó, ela vem correndo nas linhas de transmissão, como a gente falou. Por que que você aumenta isso? Porque você tem sempre perda de energia, tá? E aí, a gente tem aqui mostrando que a transmissão ocorre aproximadamente em 300 mil volts. Só que ele chega numa subestação, tá? Essa subestação de distribuição, ela vai ter um transformador que vai reduzir essa tensão. Então, primeiro você aumenta para ela ter força e percorrer o circuito, depois você diminui. E aí sim, ela vai ser distribuída pelos postes. Os postes, eles ainda continuam tendo uma alta tensão. Só que aí, acontece aqui, ó, o número 5, onde estou passando meu cursor. Esse transformador reduz essa voltagem de 13.800 volts, olha como é que a redução é enorme, para 220 ou 110, dependendo de como seja a estação, a área que você trabalhe, quem está fornecendo para você essa voltagem. Aí, Carla, eu posso mexer nisso? Pode, tá? Você pode mexer nisso. Eletricistas, pessoas gabaritadas, elas fazem essa modificação. Por exemplo, existe agora esse modelo de ar-condicionado novo. O split você tem, a maior parte dele é 220, mas a minha casa é 110. Eu tenho que mexer na minha fiação, na minha voltagem e transformar a tomada, puxar de dentro do meu relógio de luz uma fiação nova, né, em que eu consiga botar um disjuntor, uma parte que transforme esse pedacinho da rede em 220, porque ele só trabalha nisso, em 220, tá? Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado para saber em que tipo de rede meu aparelho, se ele é bivolt ou se ele tá, qual é a tensão que ele foi fabricado. Se ele tiver uma tensão maior ou menor, a gente tem que usar, né? Ou tem gente que tem transformadores pequenininhos que fazem isso, portátil, ou você já mexe na própria rede, tá? Então, aqui vem mostrando para gente, né? E aí a gente vai falar sobre, depois, os recursos que são renováveis e não renováveis que estão dentro da geração de energia, tá? E os impactos que isso tem, né, sobre o ambiente, tá? Porque gerar energia e gastar energia gera problemas, tá? Então, ainda são 7h40, dá tempo aqui da gente mais um pouquinho aqui.
Então, gente, o que que são recursos renováveis e não renováveis? Vocês viram isso no sexto ano, né? Recurso renovável é aquele que a natureza tem como repor e numa velocidade que permita a gente tornar a consumir. E o não renovável é aquele que ou se esgota, você não tem como repor, ou ele vai demorar muitos anos para ser reposto, mais tempo do que você precisa para gastar. Então, se você tem um recurso que se acabar, acabou, como o petróleo, ou alguns recursos que para serem refeitos, eles vão demorar tempo demais, nós consideramos que ele não é um recurso renovável. Nós chamamos ele de recurso não renovável, tá? A energia formada pela hidrelétrica, ela é um recurso renovável. A chuva repõe a água, desde que você proteja o meio ambiente. Está mais do que provado que nós estamos passando por um período de seca absurdo e toda a consequência que nós estamos tendo dessas queimadas, né, nessa região mais interior do país, vem porque ano passado não houve controle nas queimadas da região amazônica, não houve formação, houve uma secura, diminuição de água e não houve uma formação de rios voadores, né, que é uma grande quantidade de evapotranspiração das plantas por conta das queimadas e do desmatamento, que ajuda, que traz água através do vapor para a região mais para o litoral. Nós estamos vendo agora a consequência do que aconteceu, né? E os bichinhos pagando por isso, tá? Então, aqui me falando para a gente, por exemplo, né, que existem equipamentos que usam gás derivado do petróleo, né, que, por exemplo, o nosso gás de cozinha, tá? E nós temos depósitos subterrâneos de gás natural. A formação do petróleo há milhões de anos atrás, formou não só aquele piche, né, aquela pasta, mas formou também gás. Esse gás é muito utilizado nas indústrias, porém, nós temos problemas, são poluentes, né? E eles são combustíveis que são fontes de energia química, tá? E quando eles se queimam, converte isso em calor e outras formas de energia, tá? Então, eles foram formados no período aqui vem mostrando para gente, né, da formação através dos fósseis, tá? Esses organismos foram soterrados, não entraram num processo de fossilização, eles são chamados de fósseis pela idade, mas eles entraram num processo de decomposição através de sedimentação, pressão e calor, onde eles viraram aquela pasta que é o petróleo, tá? E aí, então, esse recurso vem mostrando aqui, ó, tá em negrito, ele é não renovável, porque não tem como, eh, ele ser refeito, porque ele demora milhões de anos, né, milhares de anos, e nós consumimos ele muito mais rápido do que o tempo que ele demoraria para se formar, tá. Aqui vem mostrando pra gente também os minerais, eles não são renováveis, esses minerais, eles se formaram quando o planeta foi formado, né, através da formação das rochas, pela solidificação do magma. Carla, mas as rochas magmáticas não continuam presentes? Continuam, porém, a velocidade que elas se formam, nós não temos mais atividades vulcânicas como nós tínhamos naquela época. A velocidade, a quantidade que elas se formam é muito menor do que o que houve, né, há milhares de anos atrás, tá? Então, também são recursos não renováveis. E aqui ele dá para a gente a definição de renováveis, que são os repostos à medida que são consumidos, né? Eles podem ser renovados pelo ciclo natural, por um ciclo da natureza, e ele vai sendo reposto. A água, ela é considerada um recurso natural renovável, porém, ela está se tornando escassa. E se continuar nesse ritmo, talvez ela entre num processo onde vai realmente faltar, né, como nós já vemos que em algumas regiões estão faltando, tá? Esses recursos podem se esgotar, que nós vimos ano retrasado, que a quantidade de água para o consumo, ela está em 1%, né? 2% em geleira, nós não podemos pensar, vamos sair derretendo geleira, porque você muda o clima e mexe nos mares, e você tem a maior parte em água salgada, tá bom? Bom, esse finalzinho de geração de energia elétrica, eu vou deixar para ver com vocês
no segundo tempo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade que queira, né, a gente fala agora, faltam 3 minutinhos para a aula terminar, aí eu vou encerrar a gravação para depois poder botar a edição, tá? Alguém gostaria de algum comentário? Então eu vou, não, isso, ok. Júlia, não. Eu vou fechar aqui então a gravação,